de previsão do tempo. Agora, a gente vai conversar com o Tiago Soares Silva, que é secretário de Turismo e Meio Ambiente de Cajueiro da Praia. O nosso assunto com ele é o seguinte: ontem foi denunciado mais uma vez, são pescadores e movimentos sociais denunciando o avanço do desmatamento. Eu queria, por favor, que colocasse as fotos que foram enviadas para que a gente mostrasse agora, nesse momento aqui, as fotos do desmatamento de uma grande área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba. O local é o berçário do peixe-boi, morada de cavalos marinhos e reduto de aves migratórias, e está sob ameaça, segundo a denúncia, de especulação imobiliária. A denúncia seria de que empresários da região estariam alegando a propriedade da terra. O caso já é de conhecimento da prefeitura da cidade. Por isso que a gente chamou aqui o Tiago para nos explicar o que está acontecendo, Tiago, aí em Cajueiro da Praia. Bom dia. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos que estão acompanhando a notícia boa, né? E assim, é um momento muito delicado que o município vive. Essa devastação de terra, infelizmente, não é de agora, né? Já é de bastante tempo, tem uns 2 anos que já existe essa grilagem, existe a grande valorização das terras cajueirenses, e tudo isso ocorre devido ao grande turismo, né? Que está ocorrendo durante um período curto de tempo. Então, assim, há necessidade pelos grileiros de vender essas terras, né, paradisíacas como exclusividade. Por isso que a devastação é grande e chega a chocar as imagens de ver o nosso manguezal, nossas terras sendo tratadas de tal forma. Tá, e o que está sendo feito para evitar? Tem a ação já? Vocês já recorreram? Porque eu vi que, por exemplo, o próprio Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, eu acho que é quem tem, né, no âmbito aí, no caso aí seria no âmbito do Ministério Público Federal, porque isso aí é terra da União, né? Me confirma isso, Tiago. E o que você está sabendo sobre essa denúncia e sobre o que está se tentando fazer para evitar esse avanço desse desmatamento? Bom, Cíntia, a gente deve começar lembrando que Cajueiro da Praia é um município novo, né? Foi emancipado em 97, então tem aí 24 anos, 25 anos. Então, assim, é um município que não tem uma estrutura como outras cidades, que até entendo o pensamento de alguns turistas e pessoas que frequentam o lugar, achando que tem essa grande estrutura de fiscalização, policiamento, quando na verdade não tem isso propriamente na prefeitura. Então, o que coube à prefeitura, que assim que nós assumimos, lembrando que a nova gestão só está há 40 dias, e esse problema vem se agravando aí há 2 anos atrás. Então, assim, quando nós assumimos a prefeitura, que aceitei a proposta do prefeito Felipe para que eu possa encabeçar a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, a gente, nos primeiros dias, juntamente com o jurídico, nós protocolamos denúncias ao Ministério Público Federal e Estadual. A gente protocolou denúncias à Polícia Federal, à CEMAP e ao INPE, que são esses os órgãos que vão fiscalizar e fiscalizam as áreas cajueirenses. Porque, como você bem falou, Cajueiro da Praia é uma área de APA, é 100% APA, e ele é 100% domínio da União, ou seja, ele é da SPU. Então, assim, não cabe à prefeitura tomar medidas isoladas, né? A gente todos os dias acorda com mais denúncias, na secretaria chegam mais denúncias a respeito de cercas, devastações, desmatamentos, mas infelizmente a prefeitura sozinha não se pode fazer um trabalho de fiscalização. Mas o que a gente pode tranquilizar a comunidade, tranquilizar quem nos assiste, é que a prefeitura não está de braço cruzado, está indo fazer um trabalho de fiscalização, de pedido de fiscalização. E esse pedido já foi, inclusive, atendido, né? Na última semana, o Ministério Público Estadual esteve na região e fez um trabalho de desmonte, né? Ele desmontou cercas, desmontou as pesqueiras de alguns pescadores, de alguns não. Todas as pessoas que estavam na região foram desmanchadas. E foram essas ações Tiago, que é estão sendo fato, feitas. desculpa te interromper, é visível, Tiago, que há
essa busca. Você vê muitas invasões de terra ao longo das praias antes desertas, né, no município de Cajueiro da Praia. Queria até te perguntar, só confirmar com você o seguinte: Barra Grande é parte de Cajueiro, não é isso? Sim, sim, Sim. é importante Então aí frisar, eu as vou. pessoas às Isso. vezes. Eu vou entrar aqui nessa outra história que é do cemitério. A informação que eu tenho uma imagens aqui, é de que, inclusive, esse cemitério, que é um cemitério muito antigo lá de Barra Grande, há também uma tentativa de invasão desse cemitério. O que que aconteceu? Tem gente denunciando que pessoas querendo construir suas belas casas, né, seus resorts lá em Barra Grande, querendo ocupar o cemitério. Então a gente vê, eu fui ao cemitério, inclusive gravei umas imagens lá. A gente vê realmente alguns túmulos devastados, não sei exatamente se pelo tempo, se por essa ação, mas é fato também que existe essa denúncia. A gente tem, os túmulos ficam à beira do mar, né? É um lugar assim realmente muito bonito, mas que é muito importante para a história da comunidade, né, Tiago? Com certeza. Nesse cemitério tem alguns entes meus, né? Eu sou barra-grandense. E que Barra Grande é um bairro de Itajaí da Praia. Só para que as pessoas possam entender o Certo. elo, né? Barra Grande pertence a Cajueiro da Praia. Cajueiro da Praia é um município. Barra Grande é um dos povoados desse município. E, na verdade, o que há a tentativa é de fechamento das vias de acesso ao cemitério. O cemitério em si, ele não sofreu ainda nenhum tipo de atentado contra a sua estrutura. O que aconteceu foi que ao redor do cemitério, né, até a chegada do cemitério, tem se especulado a compra de todo o terreno para a construção de grandes resorts aquáticos para a área. Não necessariamente dentro do cemitério, Uhum, mas entendi. toda a área. E a comunidade em si, Barra Grande, ela é uma comunidade muito unida e sempre que eles veem algo que está indo de encontro aos seus princípios, à sua história, eles lutam. Então eles vão até nós, eles protocolam pedidos para que a gente faça alguma ação. Até agora tá tudo tranquilo, não há uma tentativa de, de fechamento da cerca Uhum. do cemitério, né? Inclusive, o proprietário do terreno abriu caminhos bem largos para que a comunidade possa fazer o percurso até lá, da cidade de Entendi. Barra Grande Ah, então eles até o queriam cemitério. fechar o acesso. A comunidade não teria mais acesso ao cemitério, é isso? A ideia era essa, É, né? A briga foi essa. isso, a ideia principal era que fechasse algumas vias de acesso e que o acesso principal ao cemitério seria pela beira da praia. E aí Meu fica um Deus. pouco inviável, É né, você claro, levar, claro, fazer algum cortejo pela beira da claro. praia. Além de ser uma área muito fofa, tem o peso, então assim, é muito constrangedor, chega a ser constrangedor para a família, né? Já Sim, passando claro, pelaquela dor claro. e ainda ter que fazer um cortejo desse. Mas realmente esse nosso cemitério é muito bonito em relação É à lindo. paisagem. É Aí os muito túmulos bonito. desgastados é só a mesma questão do temperismo da maritimidade. Entendi. Tá certo. Tiago, é frente. Eu te pergunto, doutor, é sobre o caso realmente das pesqueiras e marisqueiras, né? Os pescadores reclamaram que eles usavam aquele espaço ali para guardar os equipamentos de pesca, para guardar o material que eles usam na hora de pescar, que é mais próximo do mar. O que foi que aconteceu e qual foi a solução dada? Eu soube que foi toda destruída, tanto os espaços das marisqueiras quanto os espaços das pesqueiras dos pescadores. Bom, na verdade o que aconteceu foi uma denúncia como falei, todos os órgãos competentes fizeram denúncia ao Ministério Público Estadual e Federal. Quero aqui, inclusive, agradecer a parceria que nós estamos tendo com o Ministério Público da região, né? E eles fizeram um trabalho realmente muito bem feito e muito assertivo quando tentaram inibir a essa prática, porque estava realmente passando de todos os limites. A secretaria ela não é contra, junto com a gestão, né, com o São Felipe, não é contra o desenvolvimento turístico da região. A gente acredita, nós dois acreditamos, fielmente que é possível fazer turismo sustentável com um turismo de desenvolvimento. Então, na ação que o Ministério Público fez no primeiro dia, foi derrubar todas as cercas
né, de empreendimentos, possíveis empreendimentos na região de Cajueiro da Praia. E no dia seguinte, ele desmanchou todas as pesqueiras, como você disse aí. O porquê desse desmanche? Porque existe uma lei federal que até assegura pescadores e marisqueiros ter suas encostas, né, na beira do rio, praias, enfim, que vão buscar seu sustento. Porém, elas não podem ser de alvenaria, né? E o que estava acontecendo era justamente isso. Algumas pesqueiras tinham paredes, tetos, com telhas, apesar de ser algumas de taipa, né? Então, assim, o Ministério Público entendeu que existe, sim, muitas pesqueiras de pescadores reais, de marisqueiras reais, mas que existia também uma grande quantidade de grileiros que se apropriavam dessas casas, dessas pesqueiras, já como forma de garantir terreno, entendeu? Então, foi que o Ministério Público atuou. Ele interpretou que desmanchando todas, né, estaria cortando uma ponta do fio e que a Prefeitura, juntamente com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, estariam conversando para que a gente possa fazer um cadastro de pescadores, marisqueiros, buscar a colônia de pescadores, enfim, buscar meios para que nós pudéssemos comprovar quem de fato precisa desses encostos, dessas pesqueiras, e aí fazer algo dentro da lei, dentro do que é permitido, e devolver a esse pessoal aí a sua rotina. Tá certo, Tiago. Olha, muito obrigada pela entrevista. A gente, claro, segue acompanhando isso tudo que está acontecendo por aí, desejando realmente que haja essa fiscalização por parte do Ministério Público. Muito obrigada. Nada, eu agradeço aqui o espaço A gente quer cedido para que a Prefeitura possa estar demonstrando o seu real interesse em resolver o problema. A gente queria agradecer também aos Instagrams que estão falando, comentando, perguntando, dos alunos da Universidade Federal Delta do Parnaíba, o SOS Manguezal Cajueiro da Praia, né, e dizer a vocês, tranquilizar que a Prefeitura não está de braço cruzado. É porque a gente não pode chegar atuando de uma forma brusca, então sempre a gente busca parcerias e vamos resolver, sim, se Deus quiser, conseguir ter um turismo ecológico, que é a marca de Cajueiro da Praia, verdade. A marca que é a nossa região, e vamos, se Deus quiser, conseguir alavancar com muita responsabilidade no nosso turismo. Obrigado, Cíntia. Obrigada. Bom dia para você, Tiago. Eu fui marcada nessas postagens aí, felizmente. Agradeço quem fez isso no Twitter. Não estou lembrada aqui, peço desculpas, mas foi assim que eu cheguei a essa reportagem. Bom dia aqui para o Júnior. MP3 mandou uma mensagem.